Em quase todas as culturas do mundo existe a figura do homem que vira fera. Metade humano, metade besta. Um predador moldado por maldição, pecado ou algo ainda mais sombrio. No Brasil, ele tem muitos nomes, mas o mais conhecido é lobisomem. Entre os casos mais assustadores já registrados, nenhum é tão temido quanto os relatos vindos de Manaus, onde moradores ainda sussurram histórias sobre desaparecimentos, gritos na mata e criaturas que espreitam sob a luz da lua cheia. O que você vai ouvir agora não é lenda, é testemunho. E começa com um jornalista que resolveu ir longe demais. Meu nome é Davi Vilar, e em 2005 eu era um jornalista investigativo trabalhando para um pequeno jornal independente de Manaus, o Jornal do Norte. Eu não tinha muitos recursos, nem fama, mas tinha algo que ninguém podia tirar de mim: obsessão por histórias que ninguém queria contar. Foi assim que eu descobri os relatos abafados sobre o lobisomem de Manaus. Na época, eu cobria casos de crimes locais, abandono de áreas periféricas e conflitos agrários. Mas foi uma carta, anônima, deixada na recepção do jornal que me tirou da rotina. Um envelope pardo sem remetente contendo apenas 3 frases. Colônia Antônio Aleixo. Bezerros mutilados. Uivos às 3h da manhã. Isso não é de hoje. A princípio, achei que fosse alguma pegadinha, mas havia algo no tom seco e direto, daquelas palavras que me deixou inquieto. Colônia Antônio Aleixo sempre foi um bairro de margens, geográficas, sociais e até espirituais. Fica na zona leste de Manaus, margeando o Lago do Aleixo e cercado por mata densa. A polícia evitava entrar à noite. Os moradores viviam entre a fé e o medo. Peguei minha mochila, câmera, gravador e parti. Cheguei numa terça-feira nublada. A rua principal era de barro batido. Os postes de luz piscavam como se estivessem à beira de um colapso, e havia um cheiro de umidade que grudava na garganta. No mercadinho local perguntei sobre os uivos. A dona do caixa travou o rosto e balançou a cabeça. Isso é coisa antiga, moço. Melhor deixar quieto. O mesmo padrão se repetiu com outros moradores. Olhos desviando, sussurros interrompidos, orações disfarçadas. Até que um velho chamado Seu Raimundo, pescador aposentado, resolveu me contar mais, desde que eu desligasse o gravador. Nos sentamos nos fundos da casa dele, à beira do matagal. Ele falou com a voz trêmula. Começou, de novo faz uns 2 meses. Sempre em noite de lua cheia. Os bichos gritam, os cachorros somem, o mato parece se mexer sozinho. Teve um bezerro do seu Jorge que apareceu virado do avesso, como se tivessem arrancado tudo por dentro e deixado só o couro. E a dona Mariquinha, que mora mais pra dentro, diz que viu uma coisa em pé, com as pernas viradas ao contrário, parado na estrada. Anotei tudo, mas Raimundo me parou com a mão no meu caderno. Mas se o senhor quiser mesmo saber, vá falar com o Carlinhos do Alto. Ele viu de perto, só que não fala com ninguém desde então. Demorei 2 dias para encontrar Carlinhos. Morava numa casinha isolada, num trecho mais alto da comunidade, enfiada no mato como se quisesse ser esquecida. Bati palmas. Nada. Bati de novo. Quando ia desistir, a porta abriu 1 palmo. Um rosto magro, com olheiras profundas e olhos que pareciam não dormir há anos, me encarou. Você veio por causa dele, né? Assenti. Ele abriu mais a porta. Me deixou entrar. A casa era escura. Tinha cheiro de mofo, vela queimada e urina. Carlinhos sentou-se na rede e começou a falar sem que eu precisasse perguntar. Era lua cheia. Eu fui buscar minha cadela que tinha fugido pro mato. Entrei com a lanterna e vi. Aquilo não era gente, mas também não era só bicho. Tinha pelo, mas andava como homem. E me olhou. Deus do céu, ele me olhou. O que você viu exatamente? Perguntei, tentando manter a calma. Ele tirou uma folha dobrada do bolso. Era um desenho feito a lápis. Uma criatura humanoide com garras gigantescas, focinho de lobo, olhos fundos e uma boca aberta em um uivo eterno. Não era apenas medo, era trauma. Carlinhos me fitou com intensidade.
Tem algo errado com esse lugar. Não é só uma criatura. É uma maldição. E ela voltou. Porque tem sangue novo aqui. Decidi que era hora de ver com meus próprios olhos. Peguei meu equipamento, uma barraca, lanterna, faca e acampei na beira da trilha onde os ataques vinham acontecendo. Era uma clareira próxima à mata fechada, com um cheiro forte de decomposição e moscas dançando no ar. O dia caiu rápido. A escuridão parecia espessa. Cada galho estalado era um punhal no peito. Às 2h57 ouvi o primeiro uivo. Gravei. Gravei tudo. O som não era natural. Era longo, estridente, quase humano, mas deformado. Os pássaros noturnos silenciaram. Os grilos sumiram. O vento parou. Às 3h12 ouvi passos. Pesados. Algo quebrando galhos. Arrastei minha câmera até a borda da mata. A lanterna começou a falhar. Luz intermitente. Então eu vi. 2 olhos amarelados no escuro. Altos. Muito acima da altura de um homem. A coisa saiu da sombra lentamente. O peito largo, coberto de pelos escuros e molhados. As patas dianteiras eram como braços musculosos, terminando em garras curvas. A mandíbula se abria devagar, escorrendo algo escuro. Não saliva. Era sangue. E então, ele parou. Me encarou. A câmera tremeu. A criatura deu um único passo em minha direção. Foi quando o grito veio de trás, uma voz infantil vindo do mato. Alguém chamando, pai. Pai, cadê você? A criatura congelou. E por um instante juro por tudo que é sagrado. Ela hesitou. Como se reconhecesse aquela voz. Em seguida, sumiu na mata em um estalo, como um raio de carne e pelo. Corri. Não pensei. Corri até as pernas falharem. Passei a noite escondido e ao amanhecer fiz o caminho de volta. Dias depois tentei mostrar a gravação. O áudio estava distorcido como se algo tivesse interferido no sinal. A imagem do monstro era um borrão, escuro entre árvores, inútil. Ridicularizaram meu relato. O Jornal do Norte se recusou a publicar. Pior. 2 dias depois, a casa do Carlinhos pegou fogo. Morte por asfixia. O caso foi encerrado como acidente doméstico. Mas eu vi as marcas, arranhões profundos nas paredes, pegadas queimadas no chão. Faz 20 anos. Hoje vejo os noticiários mostrando novos desaparecimentos naquela mesma região. Crianças, animais, sempre em noites de lua cheia, e ninguém fala nada. Mas eu sei, ele ainda está lá, e talvez nunca tenha ido embora. Meu nome é Caio, tenho 23 anos e cresci na zona norte de Manaus, no bairro Novo Israel, uma área onde o mato se espreme entre os becos e os gritos se confundem com o som das motos à noite. Crescer aqui foi como andar em campo minado. Silêncio significava perigo, e gritos, mais ainda. Mas o que me deixou marcado, o que carrego comigo até hoje como uma ferida aberta que nunca fecha, tem um nome só. Meu pai, Francisco. Ou como todo mundo chamava, Chico da Madeireira. Um homem grande, forte, de mãos que pareciam toras, rosto duro como pedra e olhos sempre semicerrados. Vivia com uma garrafa na mão e um palavrão na boca, e quando a lua cheia vinha, ele sumia, sempre, sem exceção. Quando eu era criança, minha mãe dizia que ele ia trabalhar na floresta, mas eu lembrava dos gritos, dos sons que vinham das matas atrás de casa. Ouvia animais e algo mais. Algo que parecia humano, mas quebrado, como se uma garganta humana estivesse tentando gritar por dentro de uma fera. Só que foi depois que minha mãe morreu, infarto fulminante, disseram, que as coisas começaram a sair do controle. Eu tinha 15, e foi a primeira vez que vi com meus próprios olhos. Era uma noite abafada de novembro. A lua redonda como um olho vigiando o mundo. Meu pai havia saído como sempre, mas esquecera o celular. Toquei por curiosidade. A tela acendeu com uma foto. Era recente. Aparentemente tirada sem querer. Um borrão de sangue. E ao fundo,
Algo como garras. 5 marcas paralelas, longas, fundas, numa árvore. A curiosidade virou obsessão. Comecei a seguir os rastros. Vasculhava a casa. Encontrei roupas enfiadas em sacos pretos no fundo do quintal, rasgadas, encharcadas, com manchas secas de sangue. Certa vez encontrei um dente, não humano, nem animal comum. Tinha mais de 5 centímetros. Levei a um veterinário. Ele olhou, empalideceu e disse que não era de espécie nenhuma que conhecesse. E, no entanto, toda vez que eu tentava confrontar meu pai, ele ria. Um riso sem dentes. Um som oco. Tá ficando doido, moleque, vai ler Bíblia. Mas à noite, eu ouvia uivos. E via sua sombra caminhando de volta pouco antes do amanhecer. Descalço. Nu da cintura para cima. Com arranhões no peito e olhos vermelhos como carvão. Comecei a gravar. Diários. Registros. Queria ter provas. Não só para mostrar ao mundo, mas para provar para mim mesmo que eu não estava louco. Que o que eu via, ouvia e sentia era real. Mas era difícil confiar na própria mente. Comecei a ter lapsos. Acordava fora de casa. No mato. Com as mãos sujas. Sonhava com dentes crescendo na minha boca. Acordava com dor na mandíbula, como se estivesse forçando os ossos por dentro. Comecei a me lembrar de coisas que talvez nunca tenham acontecido. Minha mãe trancando a porta do quarto à noite, chorando, sussurrando que ele passou para você, que o sangue corre forte. Eu achava que ela falava do temperamento, do vício. Mas, e se não? Numa madrugada de lua cheia, decidi seguir meu pai. Ele saiu sem perceber que eu estava acordado. Fui por entre os becos e buracos da cerca dos fundos. Ele entrou no mato. A mata úmida, escura, viva. Fui atrás. E então ouvi. O estalo. Os ossos, a carne rasgando. Ele estava ajoelhado, se contorcendo. O corpo dele tremia como se algo estivesse tentando sair de dentro. Os braços começaram a alongar. A espinha parecia se curvar para fora. Ele gritou. Um grito que não era mais humano. Eu congelei. Só consegui gravar o som. A imagem estava escura, mas o áudio ainda me assombra. Então ele me viu. Os olhos já não eram dele. Brilhavam como faróis. A pele dele estava se partindo, e um focinho começava a surgir do meio, do rosto. Corri. Corri como nunca. Mas algo aconteceu. Porque quando tropecei numa raiz e caí, senti algo queimando por dentro. Uma dor aguda na espinha. Nos ossos. No maxilar. Meu sangue pulsava nas têmporas. Minha respiração acelerou. Era como se meu próprio corpo estivesse respondendo à presença dele. Então eu apaguei. Acordei em casa. Nu. Sujo. Com folhas, presas ao corpo. E sem memória do que aconteceu nas últimas 4 horas. Meu pai estava na cozinha. Tranquilo. Bebendo café. Como se nada tivesse acontecido. Dormiu pesado ontem, hein? Ele disse. Eu não respondi. Mas vi, a palma da mão dele. Faltava um pedaço de carne. Como se algo o tivesse mordido. Naquela noite não dormi. Fui até o quintal. Enterrei a câmera num buraco fundo. Joguei terra por cima. E fiquei ali, esperando. Mas nada veio. Hoje é lua cheia de novo. Meu pai sumiu mais uma vez. E eu estou trancado no banheiro. Olhando para o espelho. Meus olhos estão mudando. Há algo crescendo nos meus caninos. A dor voltou. E agora não parece mais uma maldição externa. Está vindo de dentro. Talvez ele nunca tenha sido um monstro. Talvez o tempo todo. Ele estivesse tentando me proteger de mim mesmo. Agora é tarde. Ouço uivos ao longe. Mas o pior sou eu respondendo. A chuva fina caía sobre o teto de zinco quando Samuel apontou a câmera para o barraco de madeira e barro, perdido na fronteira invisível entre Manaus e a floresta.
A comunidade São João era uma daquelas regiões esquecidas pelos mapas, sobrevivendo, entre o asfalto rachado e a mata fechada, como se estivesse suspensa entre dois mundos, o urbano e o selvagem. Ele não veio por acaso. Durante meses havia colhido depoimentos vagos, sussurros abafados por medo e fé, sobre uma lenda antiga que persistia entre os moradores mais velhos, o lobisomem de São João. As histórias vinham sempre com olhos desviados, dedos apontando, para o mato e vozes baixas que terminavam em orações murmuradas. Mas uma das moradoras havia aceitado falar, e não diante das câmeras. Apenas em voz. Apenas uma vez. Dona Etelvina. Samuel a encontrou sentada numa cadeira de balanço torta, a pele marcada como madeira velha e os olhos quase brancos pela catarata. Mas havia algo naquele olhar, como se ainda enxergasse coisas que os outros esquecem. Seu rosto endureceu ao ver a câmera, e sua voz saiu como uma folha seca sendo esmagada. Você quer saber sobre o meu irmão? Quer ouvir sobre o monstro? Então escute, mas não grave meu rosto. Ele pode me ver. Na década de 1960, São João era apenas um punhado de casebres rodeados por mata e lama. A estrada não existia. A luz vinha de lamparinas, e o único sinal de civilização era uma igrejinha de madeira carcomida que rangia com o vento da noite. Etelvina era jovem, sonhadora, ingênua. Seu irmão, José Benedito, era o oposto. Forte, agressivo, inquieto. Tinha algo em seus olhos desde pequeno, algo que os bichos sentiam. Os cachorros latiam quando ele passava. As galinhas ficavam em silêncio, e a floresta parecia recuar quando ele entrava sozinho. Etelvina contou que naquela época, os mais velhos falavam sobre a marca da besta, uma maldição que caía sobre o sétimo filho homem de uma mesma linhagem, quando não era batizado, como devia. José era o sétimo, e recusara o batismo. Na juventude ele começou a se afastar da comunidade, vagando noites inteiras no mato, voltando com roupas rasgadas, sujo de barro, e um cheiro estranho. Um cheiro de carne crua e pelo molhado. Certa vez voltou com um ferimento no ombro, como se algo o tivesse mordido. Mas foi numa noite específica que tudo mudou. Etelvina contou que naquela sexta-feira, noite de lua cheia, a comunidade acordou com gritos vindo da casa da família de Rosária, uma moça jovem, doce por quem José nutria uma obsessão doentia. Ela havia desaparecido. Só encontraram a porta arrombada e marcas de garras no chão de madeira. A família chorava. A comunidade orava. E os homens foram atrás de José com tochas, facões e a certeza de que ele tinha feito algo terrível. Encontraram-no nas margens do igarapé, ajoelhado, com o corpo despido e coberto de sangue. Entre os dedos, tufos de cabelo escuro. Entre os dentes, restos do que parecia ser carne humana. Mas ninguém teve coragem de se aproximar. Etelvina foi a única. Ela viu os olhos do irmão. Não eram mais humanos. Eram bestiais. Um brilho amarelado, pupilas verticais. Ele rosnava como um cão doente. Naquela noite, José fugiu para a floresta e nunca mais foi visto como homem. Mas os ataques começaram. Samuel interrompeu a gravação. Sua respiração estava presa. Dona Etelvina olhava para ele como se o tempo não existisse ali dentro. A luz da tarde já sumia, dando lugar à escuridão densa que cobria a comunidade como um cobertor de fumaça. Ela continuou. Depois disso, a cada lua cheia, ouvíamos os gritos. Animais mortos, pessoas sumidas, gente rasgada ao meio. O padre dizia que era castigo divino. A polícia nunca veio. A cidade fingia que a gente não existia. E assim sobrevivemos. Em silêncio. A narrativa foi ganhando um ritmo quase hipnótico. Ela contou que após anos de ataques esporádicos, tudo havia cessado subitamente em 1982, quando um incêndio misterioso tomou parte da mata onde José teria sido visto pela última vez. Depois disso, silêncio. O vilarejo respirou. A lenda virou poeira. Até agora. Há 2 meses, um bezerro foi encontrado partido em 2, a barriga aberta, a cabeça longe do corpo,
como nos velhos tempos. Semana passada, a neta da Rosária sumiu. Na mesma casa. E ontem eu ouvi de novo. Aquele uivo. Samuel estava pálido, mas não desligou a câmera. O que a senhora acha que aconteceu com seu irmão? Ele perguntou com voz trêmula. Dona Etelvina demorou um tempo antes de responder. Depois encarou a floresta pela fresta da parede e disse com frieza: ele não morreu, só mudou de pele. Lobisomem não morre como homem, ele se transforma e espera. Samuel terminou a entrevista e, contra o bom senso, decidiu caminhar até os fundos da comunidade com sua câmera em punho. A lua estava subindo no céu, turva entre as nuvens. Ele queria imagens do igarapé, do antigo terreno onde o irmão da mulher havia sido visto pela última vez. No caminho, encontrou marcas no chão. Pegadas grandes, profundas, mas com formato estranho. Meio humano, meio animal. Galhos quebrados, um cheiro forte de sangue. E então algo mais. Uma camiseta infantil rasgada presa num espinho. Ele congelou. Antes que pudesse reagir, ouviu um som agudo vindo da mata. Não era um grito humano, nem um rugido. Era um uivo rouco, prolongado, como o de uma garganta que não sabia mais falar. Um som molhado, visceral. A câmera caiu no chão. A última imagem registrada foi a sombra de algo se movendo entre as árvores. Algo enorme, com olhos dourados, corpo coberto de pelos, e dentes tão longos que pareciam crescer enquanto se aproximava. Dias depois, o corpo de Samuel foi encontrado a quilômetros dali, junto ao leito de um igarapé. Os ossos estavam esmagados, os órgãos ausentes. A cabeça nunca foi localizada. Mas o que mais intrigou a polícia foi a filmagem recuperada do cartão de memória. Ao final havia um trecho extra. Uma voz feminina, muito semelhante à de Dona Etelvina, sussurrando. Ele não é o último. O sangue continua. O pecado se espalha. Um novo ciclo começa.